Olá, torcedor alvinegro, tudo bem? Aqui quem fala é o Matheus do Fogostats, página lá do Twitter e também integrante aqui da Rádio Botafogo. E hoje eu estou aqui nesse vídeo para falar um pouquinho com vocês sobre o setor de volantes, né? Setor que o Botafogo reforçou nessa última semana, anunciou o Breno e anunciou o Fabinho. Um é ex-Goiás, o Breno, e o outro é ex-Ceará, o Fabinho, né? O Breno é um jogador mais jovem e o Fabinho é um jogador mais experiente. Vou falar um pouquinho sobre como atuam esses jogadores, né, falar sobre a montagem de elenco do Botafogo, mais focada nesse setor, né, de meio campo. Vou fazer uma comparação em relação aos outros volantes que o Botafogo tem, né, no elenco hoje. E também vou falar sobre a perspectiva, né, que a gente tem em relação à chegada do John Textor ao Botafogo com esse aporte financeiro. Os jogadores que podem estar em pauta, né, para a contratação, porque ele fala mais sobre jogadores mais importantes, né, jogadores com mais peso, que possam chegar para o Botafogo na Série A 2022 e trazer mais força, né, mais qualidade ao elenco do Glorioso. Mas antes de eu falar sobre esse conteúdo, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal da Rádio Botafogo, se inscrever também no meu canal do YouTube. Agora eu tenho um canal também nessa plataforma, já tem vídeo, dá uma guardada que eu já estou produzindo, tá? Então você fica esperto, ativa o sininho de notificações da Rádio Botafogo e também do meu canal, que você vai ficar ciente de qualquer novidade que surja, tá bom? E também siga a Rádio Botafogo e o Fogostats em outras redes sociais. A Rádio Botafogo está no Facebook, está no Instagram, também está no Twitter. Eu, do Fogostats, estou no Twitter e no Instagram, então siga a gente aí em todas as plataformas, todas as redes, que aí você vai ficar bem informado sobre o nosso glorioso de futebol e regatas, tá? Então vem comigo que hoje eu vou falar sobre o assunto de hoje, que é volantes, tá bom? Breno e Fabinho, como atuam, né? O Breno é um jogador, como eu falei, é um jogador mais jovem, mais promissor, veio do Goiás e atua como primeiro volante, tem características e aptidões mais defensivas. É um jogador ali que precisa se desenvolver na questão da saída de bola, precisa ter uma noção maior da visão de jogo, né? Não tem aquele passe tão rebuscado, mas é um jogador com qualidade na hora de recuperar a bola. É um jogador muito físico, né? Tem um bom físico, apesar de ser mais jovem, consegue também saltar da linha de quatro, né? A segunda linha de quatro que a gente consegue formar, com dois volantes mais centralizados e os alas, né? Completando essa linha mais defensiva. E é um jogador que tem mais características de saltar dessa linha e fazer aquela pressão maior no portador da bola. Essa é uma característica importante que a gente consegue perceber para equipes que jogam na transição, né? Equipes que jogam na transição precisam roubar a bola para fazer, né, esse contra-ataque, surpreender o time adversário e pegar a defesa, né, desse time adversário em desvantagem. Então, quando você tem jogadores com essa característica do Breno, é importante. O Fabinho também é um jogador com características mais defensivas, né? Um jogador que não tem aquela saída de bola tão rebuscada, não tem um passe também muito bom como o Breno. Então são dois volantes ali que viriam praticamente, basicamente, né, para a primeira volância, então a mesma posição. E são dois jogadores que claramente não vêm para ser titulares do Botafogo, né, para uma Série A 2022. Então são duas contratações ali como atletas que podem ser jogadores para compor elenco, né? E é justamente sobre isso que eu vou falar hoje, vou fazer uma crítica em relação a isso, porque o caso do Fabinho eu já não vejo com tanta necessidade. Não era tão necessário fazer essa contratação, porque o Botafogo já tem Kaique, já tem Romildo, o Barreto também está próximo de ser contratado pelo Botafogo em definitivo, o Botafogo está acertando essa questão. Então são vários nomes que o Botafogo vai trazendo para essa posição e pode acabar inchando o elenco, né? Porque com o aporte financeiro a gente sabe que pode chegar outros atletas que estão em pauta e esses atletas vão chegar muito provavelmente para tomar a posição de titular. Então, quando tomam essa posição, o Barreto, que seria naturalmente titular, né? Caso a gente não contrate mais ninguém, acaba indo para a reserva. E a gente vai ter vários jogadores na reserva e não é interessante você ter um jogador para compor elenco com 35 anos, né? A gente sabe que o Fabinho não tem mais aquela chance de fazer uma temporada maravilhosa e ser vendido no final dela, então ele não tem potencial de renda para o Botafogo. É um atleta que vai basicamente trazer só custo, né? Então é uma contratação que eu não vejo com tanta necessidade. O caso do Breno já é diferente, é um atleta mais jovem, muito promissor também. Então, ele se desenvolvendo no Botafogo, conseguindo ter uma temporada interessante, né? Atuando em alguns jogos, porque provavelmente ele não será titular. Então, caso esse jogador consiga se desenvolver, pode até render uma grana para o Botafogo no final da temporada. Portanto, a contratação desse estilo de jogador eu acho muito mais louvável, né? Muito mais compreensível.
Fabinho e Klaus são dois jogadores que vieram do Ceará, jogadores que chegaram a jogar até no Brasileirão de aspirantes, né? Então eles claramente ali não tinham o nível técnico que o comandante, né, do elenco do Ceará na última temporada queria. Então são jogadores ali que foram deixados mais de lado e hoje, né, nessa temporada, agora estão sendo utilizados em outras equipes, estão sendo contratados por outras equipes, Klaus e Fabinho agora no Botafogo. Então, agora eu vou falar um pouquinho também sobre a comparação, né, que eu tinha dito que ia fazer em relação a Fabinho, Breno e outro volante que atuou pelo Botafogo na última temporada. Eu vou mostrar para vocês, né, a thread que eu fiz lá no Twitter sobre as contratações que o Botafogo anunciou. Klaus, Vinícius Lopes e Fabinho. Vou focar no Fabinho hoje porque estamos falando de volantes, mas caso você queira ver na íntegra, é só você ir lá no meu Twitter, @fogostat, que você consegue acompanhar, tá? Então, vou adicionar aqui para a gente dar uma olhadinha. Aí a gente consegue dar uma olhada no número de perdas e recuperações de bola desses volantes, né? Eu coloquei Fabinho e Breno, porque foram os volantes anunciados, e coloquei o Barreto, que foi o jogador que atuou na última temporada, né, pelo Botafogo na Série B, e é um primeiro volante também. Então são 3 primeiros volantes com características mais defensivas, todos similares e todos em igualdade, né? A gente pode ver que o Fabinho ele se destaca no número de recuperações por 90 minutos. Ele tem uma média de 8,3 a cada 90 minutos. O Breno tem uma média de 7,2 e o Barreto de 7,6. Então, a gente olhando só as recuperações, o Fabinho se destacou sim. Mas se a gente for olhar as perdas de posse de bola, a gente consegue ver que o Fabinho ele tem uma média maior do que de recuperações, né? Ele perde 8,5 bolas a cada 90 minutos e ele recupera 8,3, ou seja, ele costuma perder mais a bola do que recuperar. E isso é perigoso para um primeiro volante, tá? É claro que o Fabinho pode chegar no Botafogo e destruir, fazer uma temporada incrível, mas aqui a gente se baseia na análise dos dados, né, e do que a gente viu do jogador na última temporada. O Breno é um jogador que teve média de perdas de posse de bola de 5,8 a cada 90 minutos. A gente viu que as recuperações foram de 7,2. Então é compreensível para um primeiro volante, né, ter mais recuperações do que perdas de posse de bola. Caso o Fabinho fosse um atleta, um volante, né, com mais características de dar o passe mais qualificado, assim como o Oyama, aí seria muito compreensível a gente ter um número de perdas maior do que o número de recuperações, porque aquele meio que tenta o passe mais arriscado, está tentando armar o jogo a todo momento, então é natural que ele perca mais a posse da bola. Mas não é o caso do Fabinho. É o primeiro volante que tem mais a característica de recuperar a bola e já fazer a conexão para um contra-ataque, uma transição da sua equipe. Então é perigoso sim ele ter esse alto nível de perdas de posse de bola. E o Barreto, né, ele recupera 7,6, mas perde 6,1. Então também é um volante ali que perde menos bolas do que recupera. Então, Breno e Barreto aprovados nesse quesito. Fabinho não tanto, na última temporada não foi bem. Ele teve uma falha até, né, que muita gente trouxe lá no Twitter, uma falha dele contra o Flamengo, né? Ele perde a bola bem na saída de bola, né, bem na primeira fase de construção e a sua equipe toma o gol. Então, esse tipo de erro é algo que tem se tornado comum em relação ao Fabinho e é algo que não pode acontecer no Botafogo, né? O Botafogo, a gente consegue perceber também que é uma equipe que provavelmente vai atuar mais na transição, é algo que o Anderson Moreira demonstrou na Série B e também pode intensificar um pouco mais para a Série A. Então, uma equipe que precisa atuar na transição, precisa ter volantes, né, que recuperem a bola várias vezes, que é algo que o Fabinho até consegue, mas também que consigam manter essa posse, porque não adianta de nada você roubar e já entregar imediatamente para o seu adversário. Portanto, é por isso que eu digo que não aprovo tanto a contratação do Fabinho, porque é um jogador que vem, claro, declínio técnico e físico. E na sua última temporada também não fez uma temporada maravilhosa. Então eu não vejo porquê de contratar esse jogador para tirar espaço de outros atletas jovens que podem subir, né, e podem ser esses jogadores para serem reservas e compor elenco, né, foi a intenção do Botafogo ao contratar o Fabinho. Então, após o aporte financeiro, a gente pode ter os titulares chegando e o Fabinho ali como reserva, 35 anos, não teve uma temporada passada muito boa, pode pesar e pode ser um jogador que vai inchar muito essa posição. E o dinheiro que a gente gastaria, né, com esse jogador, a gente poderia estar gastando com outro atleta para compor elenco numa posição mais escassa, como laterais, né, que o Botafogo hoje não tem 3 nomes, pelo menos, né, que a gente poderia dizer para a lateral esquerda, a gente tem só Carlinhos e Hugo, então são outras posições que o Botafogo precisa reforçar com mais qualidade, então inchar essa volância
eu acho perigoso. Se o Botafogo não tem bala na agulha, né, como a gente pode dizer, como a gente diz de forma mais popular, para trazer jogadores titulares, poderia aguardar um pouco. Não precisa trazer vários jogadores para compor o elenco só porque não tem dinheiro agora, porque já tem esses nomes para serem reservas hoje no elenco, né? A gente tem Kaique, tem Romildo, caso o Barreto venha também, pode ser um reserva, caso a chegada do John Textor traga um Rafael Carioca, por exemplo, que é um jogador que está em pauta no Botafogo. Então, sabendo que o Botafogo pode ter esse aporte financeiro, poderia aguardar um pouquinho, porque dá para viver sim no Carioca, com os volantes que o Botafogo tem hoje, né? Não é tão urgente a contratação do Fabinho, e também mostra um pouco como o Botafogo não está segurando tanto em relação a essa listinha, né, que o Anderson Moreira fez de jogadores que ele gostaria de contar no elenco dele, jogadores que ele já trabalhou. O Botafogo poderia dar uma segurada nisso, poderia analisar um pouquinho melhor os nomes que o Anderson Moreira tem pedido e não trazer só porque o técnico confia no jogador, né? A gente sabe que não é assim que o futebol funciona, até porque se o Anderson Moreira sair, esses jogadores ficam, então inchar o elenco não é o melhor momento agora. O Botafogo poderia atuar com um pouquinho mais de inteligência, né? E reforçar esse setor de uma maneira bem melhor. Mas é isso, pessoal. Espero que eu tenha passado bem o que eu quis dizer, né, em relação à contratação do Fabinho e também à contratação do Breno. Eu queria saber de vocês o que vocês acham sobre esses dois jogadores, como o Botafogo tem montado o elenco também nessa temporada. Vocês estão achando que o Botafogo está lento, está muito rápido, tem que esperar um pouco para chegar o aporte do John Textor, né? Então, os comentários estão aí abertos para vocês discutirem, debaterem, né? Porque a gente gosta sempre de saber a opinião de vocês. Então é isso, pessoal. Eu agradeço aqui a presença de vocês nesse vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa o dislike, não tem o menor problema. Só comentar aí porque você não gostou, que a gente faz aquele debate legal e deixa tudo acertadinho, tá bom? Então um grande abraço para vocês, tá? Um ótimo início de ano para todos e um ótimo início de ano também para o nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Valeu? Então se inscrevam no canal da Rádio Botafogo, do Fogostat, acompanhe a gente nas outras redes sociais. E é isso, pessoal. Valeu e tchau, tchau.